Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus. É uma palavra maravilhosa que vai ser colocada aí hoje, tá? Entendendo a Bíblia, o plano de salvação. Depois de não sei se mais de 300 vídeos aí do canal, é necessário que se explore a respeito da palavra e do plano de salvação. Vai ser para quem já está aí um tempo, né? Não vai ser nada assim tão novo de ser dito, de ser ouvido. Porém, eu vou hoje eu vou tentar colocar num único vídeo, tá? Tentar fazer aqui um resumo. Eu anotei algumas coisas porque já tem um tempo que o Espírito está falando comigo para dar assim, importância a um assunto e eu vou colocá-lo aqui. Então precisamos nos atentar à palavra do Senhor, amém? Fazer uma oração, né? Em prol dessa mensagem. Pai amado, querido Deus de poder e glória, Criador dos céus e da terra, ao Senhor eu louvo, ao Senhor eu dou graças por todas as tuas bondades, Senhor. Senhor, continue dando o discernimento da palavra do Senhor, porque ela precisa ser discernida, absorvida, compreendida, Pai Santo, para que seja gerado nas pessoas a consciência do que é viver em Yeshua, o que é viver segundo os teus desígnios e propósitos. Tua palavra é rica e preciosa, Senhor. Capacita-nos a viver aquilo que é da vontade do Senhor, que o Senhor continue operando. Em nome de Yeshua, amém. Eu vou ler aqui, capítulo 1 de Jeremias, a partir do versos 4. Do 1 ao 3, ele aqui vai fazer uma colocação a respeito do tempo, né? Que ele estava vivendo ali, qual eram os reinados, tá? Mas eu vou ler aqui a partir do versos 4, que diz: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo do ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse. Gente, tem muitas aspas, tá? Aqui, ó, como por exemplo, abre aspas, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, fecha aspas, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, abre aspas, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu, hoje, dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim, abre aspas. O que você vê, Jeremias? Fecha aspas. Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, abre aspas, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra, fecha aspas. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, abre aspas, o que você vê, fecha aspas. E eu respondi, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, abre aspas, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra, sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, fecha aspas, diz o Senhor. Abre aspas, cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Abre aspas, e você, prepare-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar, Não fique aterrorizado por causa deles. Serão eu
senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reinos de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, fecha aspas, diz o Senhor. Tem aqui algo que nos traz à memória essa autoridade, né? Nos traz a memória de Yeshua, do Filho, tá? Porém, o foco aqui é a palavra entendida no seu tempo. Eu quero tentar, em pouco tempo, colocar a compreensão da mensagem de uma forma que vocês entendam a palavra, de fato, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou procurar ver aqui. Faz um tempo que o Espírito está ministrando em mim. Algumas coisas eu anoto, outras, né? Eu espero que o Senhor aqui me faça recordar. E esse personagem de Jeremias, ele é interessantíssimo, porque vai, né, trazer, através do propósito do Senhor na vida dele, a compreensão de como viver, né, os planos e os propósitos do Senhor, né? Então, é interessante se atentar aqui quando o Senhor pergunta para ele no versos 11 a respeito do que ele está vendo. E ele fala que ele vê um ramo de uma amendoeira. Ele especifica claramente, porque nós estamos, gente, num tempo onde pessoas que acredito que tenham o dom, sim. Tem umas que são tementes, outras talvez se excedam. Então, visões é algo seríssimo, tá? As pessoas precisam atentar-se a respeito disso. Então, falar o que está vendo, né? A parte da compreensão do significado da visão é o próprio Deus que deu a visão que fala. Então, não é coisa da mentalidade humana. Por isso que quem tem o dom, acredito que, né, esses não são leigos de Bíblia. Então, aqui ele tem essa visão do ramo, amém? Eu anotei aqui uma curiosidadezinha, só por curiosidade, porque o Senhor não faz nada à toa, né? A amêndoa, por exemplo. Quais são as utilidades da amêndoa? Eu adoro amêndoa, né? Maravilhosa. Ó, ela melhora a saúde dos ossos. Por quê? Porque ela contém cálcio e fósforo. Ela auxilia no controle do açúcar no sangue e da pressão arterial, devido ao magnésio e o potássio. E além disso, ela é rica em gorduras, rica em fibras e gorduras boas, gorduras saudáveis. Então, além de ter um sabor maravilhoso e a sua utilidade, né? Em vários pratos aí. A amêndoa ela é riquíssima, poderosa. E veja que o Senhor coloca, você está vendo bem, porque o Senhor está anelando, o Senhor está observando, para quê? Para que a sua palavra, ele fala que você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra, né? Então, a visão, ela vem trazer um sentido profético, né? E de revelação, de acordo com o que vai acontecer de imediato ou a longo tempo. Perceba que aqui é um mesclado de coisas que acontecer ali, de coisas que acontecer depois, que acontecerá, está escrito aqui. A segunda visão, ele já vê uma panela fervente, né? Ele fala aqui, ó.
Vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Então a visão aqui, ela tem destino, né? Ela tem destino e propósito. Por que dessa panela? Ela está fervendo. Aí vai trazer a compreensão de que é algo de sentença. Por isso que é colocado aqui, né? Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então, tudo, se você for fazer aí uma reflexão, né? Para se construir é preciso fazer ali um buraco imenso, preparar o solo para fazer a estrutura, né? Fazer um alicerce. É preciso fazer um reboliço. Às vezes o reboliço ele atinge rodovias, avenidas, até mesmo população, quem estiver morando ou trabalhando por perto. Porém, depois de finalizada, aí vai trazer as benfeitorias, né? Assim para tudo na vida. Vamos faxinar a casa, vai ficar tudo de perna pro ar. Vamos deixar essa casa bonita, vamos dar uma pintada, vamos dar uma reformada. Vai ter muita bagunça. Depois virá o conforto. Então, é isso que o Senhor está colocando. Existem situações, no que diz respeito, porque aqui é direcionado para reis, sim, de fato, mas também para o povo do Senhor, que às vezes parece que é mais um apocalipse, né? Mas não, o Senhor lá na frente, Ele vai fazer um alinhamento de todas as coisas. Eu vou procurar resumir, porque eu quero colocar muita coisa dentro desse propósito da palavra, né, do Senhor e do plano de salvação. Assim foi desde o início, tá? Desde o início, muita coisa tem acontecido e tudo no controle do Pai, tá? Eu vou procurar ser breve, tá? Antes, eu vou dar uma lida aqui em Lucas 17, se vocês quiserem acompanhar. Lucas 17. Lucas 17, a partir do 11. Lucas 17, a partir do versos 11. Vai falar de 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, abre aspas, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? E então ele lhes disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Gente, vocês vão entender, se vocês assistirem o vídeo até o final, o como que essa palavra é tremenda. O como que essa palavra é tremenda. E para entender aqui Lucas 17, do 11, que eu li do versos 11 ao 19, eu vou precisar ir de Gênesis.
e que o Senhor me ajude, tá? Porque a ingratidão, ela é visível do Gênesis ao Apocalipse, tá? Por quê? Quando a gente entende que o Senhor é santo, que o Senhor é puro e que o Senhor é inteiro, aí a gente entende a palavra e o plano de salvação, tá? O próprio Evangelho vai falar da santidade do Senhor, da integridade, do caráter do Pai. Então, ele sendo inteiro, santo, puro, nos fez com livre-arbítrio, porque assim tinha que ser. O Senhor, ele não poderia, ele pode todas as coisas, mas entendendo o caráter de Deus, ele não poderia querer ser adorado por imposição. Por isso você vai lendo cada passagem, cada tempo, cada personagem, né? E a forma como que o Senhor lidou ali com cada personagem. Você vai entendendo a profundidade, né? Do propósito do Senhor. E por que que muitos se desapegaram daquilo que não teria utilidade nesse plano de propósito? Eu li Jeremias, porque Jeremias o que me veio à mente assim, um personagem incrível. Ele começa falando que, ai dele, porque ele é jovem, né? Ele é jovem, ele está temendo, peraí, eu sou jovem para algo tão grande, né? Para algo tão extraordinário. Eu estou colocando aqui, né, com minhas palavras. Ele poderia pensar, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Porque em todas as situações da vida, pode acontecer que esses que o Senhor tem propósito se questione. Em alguma situação ou outra, a gente olha para as situações, para as dificuldades e até para nós mesmos. Aí vem o negacionismo daquela coisa de falar, não, eu não tenho estrutura para isso. Mas é o Senhor que dá a estrutura. O propósito só é perfeito se ele estiver na direção. Amém? O propósito só se torna perfeito se ele estiver na direção, porque o propósito é dele, né? Então o Senhor o adverte, né, a Jeremias, e então Jeremias vai entendendo que o que ele precisava, compreender o propósito e se colocar nesse propósito, obedecendo, né? O que o Senhor falava, ele teria que passar adiante na confiança de que é o Senhor que está na direção. Então a gente precisa entender isso, isso é muito interessante, importante que se entenda. Você é um canal de bênção nas mãos do olheiro, né? Um vaso na mão do olheiro. O seu chamado é de fato testificado aqui no que diz a palavra do Senhor. É o Senhor que está na direção, então não tem por que temer, mas a obedecer, simplesmente obedecer, amém? Então, entender o caráter do Senhor é importante, porque a gente, ao invés de questionar, tanta coisa acontece na terra, olha, aconteceu aquilo, um absurdo na Bíblia e tal, mas Deus, ele não é poderoso, ele não sabe todas as coisas, por quê? Porque o Senhor trabalha com humanos, eu diria até para humanos, para transformar a vida, para libertar. E quem é necessitado de tempo somos nós, para assimilar e entender as coisas, né? E esses personagens bíblicos, a caminhada deles, vem mostrando o propósito do Senhor. Aí agora eu vou adentrar em uma outra questão aqui, para depois vir aqui a Lucas, tá? Vamos lá, tentar resumir. Lá, você indo para Gênesis, você vai ver o relato da queda, através de propostas que foram feitas ali para a mulher, entendendo-se que foi Lúcifer que fez essa proposta. E por que que ele fez?
Porque em Gênesis relata que a terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra não era habitada. Então, o que existia? Águas, e o Espírito do Senhor andava, parava sobre as águas. Então, já existia o espaço espiritual, né? Como que era, aí, né? Não tem nem por que adentrar nessas questões. Mas a Bíblia diz que era sem forma e vazia. O Senhor, onisciente, e já com o propósito de tornar a terra habitável, ele fez surgir o sol, luminar maior, e a lua, luminar menor, e separou águas de águas, as que estão acima do firmamento e as que estão aqui embaixo. O Senhor fez surgir a porção seca, a terra. Então, com a palavra, as coisas começam a aparecerem, a surgirem. Porque o plano do Senhor é trazer o quê? Humanos. E eu quero ir mais além, tá? Se você for para Ezequiel, porque tudo que eu vou falar aqui já é a mensagem que eu já coloquei aí. Eu falei a respeito de Lúcifer, não me lembro exatamente aí o título do vídeo, mas fala a respeito desse querubim. Querubim que foi levantado, como está lá em Ezequiel, que era para ser um querubim guardião, né? Ele estava a cargo de guardar coisas preciosas. Ele certamente era um querubim diferenciado dos outros, tá? Lendo Ezequiel, tudo que falei a respeito dele demonstra, né, que ele era alguém separado. Aconteceu que quando a terra foi povoada, né, ou melhor, quando o Senhor colocou ali o homem e a mulher, o ato de querer ser igual a Deus se entende que já havia acontecido antes. Que essa região onde tem as potestades, nas regiões celestiais onde há as potestades, os poderes, já tinha sido estabelecido ali. Então o Criador cria a humanidade, porque Isaías vai falar que ele criou a luz e as trevas, né? Ele promove a paz e a desgraça. É preciso entender todo o capítulo, tá? Mas colocando aqui, o Senhor está fazendo seres humanos onde há que estamos um pouco abaixo dos anjos. O próprio Evangelho vai colocar isso, um pouco abaixo, no sentido que nós somos, comparado aos seres espirituais, limitados na questão de poderes, de eternidade. A gente está aqui, um corpo e uma alma dentro de a alma e o espírito dentro de um corpo, somos compostos dessas, né? Corpo, alma e espírito. Podemos passar pela a morte e o desprendimento da alma e do espírito, que vai para outro plano. O Senhor nos fez assim para sermos, porque já temos uma centelha de eternidade em nós. E isso vem do espírito que pertence ao Senhor, vem da alma que é imortal. Estamos revestidos dessa matéria aqui. Gente, eu teria que colocar toda a Bíblia, porque eu vou falar, né? Para quem é conhecedor de Bíblia, só estou relatando de Bíblia aqui. E eu espero que dê para colocar tudo aqui que eu quero. Bem, passando pela morte, né? Aí vai vir o juízo e depois vamos viver eternamente se morrermos, crendo aí na salvação, na redenção, nesse plano de salvação que teve que acontecer justamente para possibilitar aos obedientes a eternidade. Aos desobedientes, então aí passarão pelo desprezo eterno,
não viverão eternamente, embora suas almas estarão desprezadas eternamente, que é o que fala lá em Daniel. Veja a perfeição da palavra do Senhor e o plano de salvação. Houve a rebelião, a rebeldia, o desejo do querubim ser igual ao Senhor. Ali conseguiu fazer com que a mulher fosse induzida ao erro. E o que isso representa, tá? Vocês podem, pelo entendimento bíblico, concordarem e sem o conhecimento discordarem. O que houve foi o quê? Os anjos, eles têm livre-arbítrio. Deus é puro, Deus é santo, Deus é inteiro. Como é que o Senhor ia criar um ser humano que tem uma alma imortal, um espírito imortal, revestido por carne e já com destino certo na terra? Não faz parte da integridade do caráter de Deus. Então estaríamos sujeitos a obedecer e a desobedecer. E aí, depois da queda, depois do dilúvio, aí vem Moisés colocando as questões, né, em Deuteronômio e Levítico, as consequências para a obediência e a desobediência, porque era assim. Aí quando Yeshua vem, porque quando o Senhor faz o homem, ele já sabe que ia ter queda e que teria que ter um plano de salvação. O que o Senhor procurou fazer de tempos em tempos foi estar, como ele falou, Jeremias, eu vou estar com você, eu te conheço desde o ventre. Então tem aqueles que o Senhor conhece, tem propósito, tem aqueles que o Senhor sabe que vai falhar, mas vai se consertar na frente com arrependimento. Então ele trouxe um plano de salvação para que através do arrependimento a gente possa alcançar a eternidade. Entende? Pois bem. Então, lá em Ezequiel, vai falar quem era esse querubim Lúcifer. Qual era a autoridade que ele tinha? Porque ele teve autoridades aqui na terra, de governo. Mas ele destruiu o povo dele, por conta da ambição. Aí vai falar, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Por isso, gente, que não se explica cientificamente, ou pelo menos não passa para o povo, o porquê de tantas e tantas construções que não tem como ter sido feito com ferramentas humanas. Construções fora do comum, fora da realidade, né? Porque eles estiveram aqui, governaram essa terra, e a terra ela se corrompeu, houve esse alinhamento aí, houve a corrupção da humanidade, tá? Houve a queda, só que sempre houve aqueles que disseram, não, nós não queremos isso daí, nós não queremos o teu reino, Lúcifer, nós queremos o nosso Pai. Porque aconteceu com Adão. Assim fica muito fácil de compreender muitas palavras bíblicas aqui, tá? Então foi assim com Adão. Adão entendeu que ele tinha que sair da condição de eterno do Éden. Porque essa é a condição de eternidade, o Éden, que supre tudo. O corpo glorificado, que era o que eles tinham. Eles tinham contato ali com o Senhor o tempo todo. Então, eles tiveram, isso tudo teve que ficar para o plano de salvação, né? Lá, não se esqueça que tinha a árvore da vida. A árvore da vida está no plano futuro de eternidade. Então, vamos começar a fazer, Senhor, é tanta coisa que o Senhor coloca na minha mente, que eu fico assim, ó, meu Pai, só que eu vou falar aquilo que está aqui na Bíblia. Bem, então houve esse reinado aí de Lúcifer aqui na terra, e houve também o alinhamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens,
E aí vieram os gigantes, vieram os néfilis, e tem toda uma história até hoje de segmento de rebeldia e rebelião contra Deus, no requisito adoração a divindades pagãs ocultas, e tem aqueles que foram nomeados sacerdotes sobre povos, enquanto o Deus deles não é o Deus com D minúsculo, com D maiúsculo, é o D minúsculo. São deuses palpáveis criados por eles mesmos, para levar o maior número de pessoas a descredibilizar da palavra do Senhor e não querer, não aceitar o plano de redenção e salvação por fé, e buscar o que significa a salvação, a redenção, o porquê de tudo isso. Hoje eu estou tentando aqui colocar. É muito assunto, né? Mas é bem interessante. Quando a gente entende dessa maneira, a gente entende toda a Bíblia. O porquê da necessidade de colocar a respeito desse querubim Ezequiel? O porquê da necessidade de tirar o nome do Criador da Escritura? O porquê da necessidade de mudar o nome do Filho, que tem poder, que é através de crer, como diz João 3, a partir do verso 16, todo aquele que crê no nome dele será salvo. Propositalmente tocaram no que é sagrado. O que é sagrado é a palavra do Senhor. O foco aqui é a palavra do Senhor e o plano de salvação. Então, trabalham para descredibilizar a palavra do Senhor, para levar um grande número à desobediência. Através da instrução, do ensinamento que dão, leva as pessoas a acreditarem em mentiras. Louvado seja Deus, que a palavra diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, né? Então, por que disso? Porque no plano espiritual, como eu já coloquei, tudo que eu vou falar aqui já foi colocado nos vídeos aí. O plano de salvação, ele é tão extraordinário que um ser que já perdeu o acesso ao que ele era antes, que é Lúcifer, então, e ele não deixou de ser um espírito, ele é um espírito. O Senhor não criou os querubins para ser destruídos, eles são eternos, né? Ele será sentenciado para sempre, não mais será no sentido de não terá espaço, acesso a nenhum espaço, né? Nem na terra, nem nos céus. Sim, mas ele questiona, e aí o Evangelho vai falar que Yeshua é que destrói, esse que questionava, né, o acusador dos vossos irmãos. Ele é que nos acusava. Desde o Éden ele induziu para depois acusar, que é o plano dessa coisa, né, que eu coloquei um filme aí que eu assisti, um filme muito interessante, que fala a respeito... Ai, meu pai, peraí. A respeito do inferno, né? Onde tem ali o Hades, onde as pessoas são julgadas, passando por esse limpo, o nome é limpo, né? Do ambiente. Então, as pessoas passam por um processo ali, como se fosse de juízo, né? Biblicamente, não faz sentido. Mas a ideia é trazer que esse acusador, nesse plano de desprezo eterno, certamente, né, as pessoas vão ficar ali se martirizando o tempo todo. Agora, questionar o Senhor, ele sempre fez. Por isso que aconteceu o episódio lá em Jó, dele colocar que Jó tinha tudo. Por isso que Jó não blasfemou.